meu nome é Ana Maria Penharbel Simão, né? Sou mais conhecida como Ana, sou nutricionista, minha primeira formação foi técnica, então eu estou na área há mais de 45 anos. Gostaria de colocar para vocês algumas questões sobre o que é alimentação e o que é nutrição. Porque eu sempre atuei na área de alimentação saudável em coletividade, o que seria assim um número grande de refeições produzidas diariamente. E hoje eu trabalho na instituição Amélia Rodrigues, estou aqui há mais de 7 anos e atuo na área realmente da alimentação infantil, desde o início da amamentação, né, até a alimentação geral que a gente considera, que é onde a criança sai de tantas restrições que se tem no início, né? Porque está se introduzindo a alimentação. As pessoas confundem muito o que é estar alimentado e o que é estar nutrido. Até porque a palavra nutrição tem uma conotação um pouquinho desagradável às vezes de se ouvir, dá a impressão de que é uma restrição, e não tem nada a ver, uma complementa a outra. Porque o primeiro passo é se alimentar. E em seguida o corpo vai se nutrir do que nós nos alimentamos. Então a gente precisa ter bastante consciência do que a gente escolhe para a nossa alimentação. E infelizmente os modelos que a gente está buscando não são os melhores modelos, como nós já tivemos no passado. No passado não faltava na mesa de nenhuma família o arroz e feijão, né? E hoje em dia a busca por coisas mais rápidas está fazendo com que a gente se desvie de estar recebendo os nutrientes que a gente precisa. Então muitas vezes a pessoa está alimentada porque ela comeu um pacote de biscoito e ela tem nutrição zero, porque dentro daquilo só tem um pouco de caloria, não tem vitamina, sais minerais, não tem proteína. Então a gente precisa observar o que nós estamos pondo para dentro do nosso corpo, numa linha assim de escolhas corretas, né? Hoje em dia também pouco se vai à feira, as pessoas estão cada vez mais distantes de uma compra mais saudável, mais fresco. O alimento fresco é o alimento que ainda está vivo e que é o que a gente precisa para o nosso corpo, porque o nosso alimento é o nosso combustível. Então a gente precisa realmente voltar a rever padrões, né? Inclusive voltar a dar importância para o momento da mesa. A mesa em família, as pessoas precisam considerar que os pais são os exemplos para os filhos, não só nas suas condutas morais, mas também nos seus hábitos alimentares. Então muitas vezes a gente pega uma criança que está em torno de 5 anos e já tem um colesterol elevado. Por quê? Porque come muita fritura, come alimento industrializado, aquele que fica na prateleira por mais de um mês e não estraga. Então esse tipo de alimento, ele não é o alimento saudável, ele é um alimento que realmente já tem muito conservante, muito corante, ele vai estar lá sempre atraente, sempre bonito, numa embalagem que desperta o interesse, mas dentro ele não tem nada que seja saudável. E aí a troca ou o complemento vai ser medicação. Então a alimentação, ela vem de um espírito de que é o nosso remédio. Nós temos que nos alimentar com aquilo que vai garantir a nossa saúde e todas as atividades que a gente vier a ter no nosso dia a dia. É por isso que a importância da criança até ir na feira com os pais e conhecer de onde vem uma batata, uma cenoura, uma laranja, é muito importante ver como é que chega até a casa dele esse alimento. As escolas fazem um bom papel já, a gente tem visto, né, nessa área, eu já estou há uns 10 anos, a gente tem visto um empenho muito grande em estar mostrando como é que é a cultura alimentar, como é que a gente consegue pôr uma sementinha na terra e sair algum alimento. Só que é um papel assim, só de conhecimento, porque o grande exemplo é a família. E é por isso que a gente tem que rever esses conceitos. E muitas vezes as famílias acham que não indo à feira, não indo a uma quitanda,
ela vai economizar, e ela não economiza, ela acaba gastando muito mais nesses alimentos que não são saudáveis e, volto a falar, nos remédios que acabam tendo que complementar quando vai num pediatra e considera-se que a criança já está até com colesterol elevado, com osteoporose, por causa de excesso de refrigerante. O refrigerante é um alimento que nem poderia estar sendo vinculado. Assim como o cigarro é proibido, ele também devia ser, porque ele rouba todo o cálcio do nosso organismo. Toda vez que ele vai ser liberado para a urina, né, que normalmente é o líquido que vai embora primeiro, ele está levando cálcio. Então aquela urina está rica para a terra ou para o local que ela vai, e o corpo está ficando vazio em cálcio. Então nós precisamos realmente considerar que, primeiro, temos que fazer um planejamento do que a gente vai comprar para a semana que a gente vai produzir alimentos em casa. Isso é muito importante. Eu não tenho que comprar excesso, eu compro aquilo que é necessário, que a minha família vai consumir, e que, se ela não conhece ainda um alimento ou outro, eu já compro uma quantia menor para poder começar a fazer uma introdução do conhecimento alimentar, que é uma coisa que as escolas também se preocupam muito em fazer. A variedade, ela não é por uma questão de riqueza ou de oferta, é por uma questão realmente da pessoa não tendo um alimento pode ir para outro. E muitas vezes as pessoas ficam assim com 3 frutas básicas, e às vezes na época que aquela fruta está cara, ela não vê opção de comprar outra. Então existe outra palavra difícil que a gente considera, que é a sazonalidade. A sazonalidade nada mais é do que a época certa de comprar determinados alimentos. Então quando a gente vê hoje em dia que o maracujá está mais barato, é porque está na época. Se o abacaxi está caro, é porque não está na época, né? E a gente já teve um país que se considerava assim, tudo aqui é preço de banana. Hoje, poucas pessoas estão produzindo a banana, então ela está ficando muito cara, né? E a gente tem que ver que nós somos quase um continente nesse país. A gente tem todas as culturas, todos os climas. Então, se nós tivermos também um bom nível de transporte, não vai faltar nunca nenhum alimento na nossa mesa. Mas mesmo assim, existem épocas que os alimentos são mais escassos. Então, naquele momento, a gente faz uma opção mais econômica. Agora, se a criança está acostumada com os pais a só comer determinadas coisas, vai ficar a vida inteira comendo, vamos supor, brócolis numa época que ele está caro. Ou porque saiu na propaganda que aquela criança do passado gostava de brócolis. Nós temos outras coisas que podem complementar o que o brócolis complementa, como a couve-flor, o repolho, a couve, que são alimentos mais baratos e que dão o ano inteiro praticamente, né? Então, nesse sentido é que a gente da alimentação, da área de nutrição, se preocupa em ser um profissional de exemplos, de divulgação, de fazer um cardápio colorido, variado, de restringir mais as frituras, porque o excesso de óleo não faz bem, o excesso de sal é prejudicial, o excesso de açúcar também. Então, quando se fala em nutrição, nada é proibido. O nutricionista que disser que não pode isso, não pode aquilo, ele tem que estar focado em casos individuais. Tem pessoas que realmente vão ter que ter uma restrição num determinado momento. Mas se a gente pensar que o símbolo da nutrição é uma balança, a balança tem que estar equilibrada, são 2 pratos, né? Então nós temos que pensar que tudo pode dentro de um equilíbrio. Isso é uma condição mais favorável ainda para a alimentação. E tem pessoas que falam para mim assim, bom, mas uma criança comer uma banana, ela quer outra banana. Pode, mas uma terceira já é um excesso, né? Para qualquer criança, por quê? Porque ela vai aumentar o seu estômago, porque o nosso estômago é uma bexiga, é como se fosse uma bexiga, ele tem uma elasticidade, e se eu começar a aumentar cada vez mais a quantidade de alimento que eu coloco lá, a tendência vai ser armazenar gordura em volta das nossas vísceras, que são fígado, rim, e aí com isso nós vamos expandir a gordura interna,
que vai sair para o lado externo. Aí a pessoa percebe que engordou quando aumenta o número do manequim, mas muitas vezes quando faz os exames já se vê então que a gordura localizada também está interna, e isso vai agravar, é onde geram as doenças que a gente chama de doenças silenciosas, que foram essas que eu citei. A diabetes é silenciosa, a colesterol é silencioso, o triglicerídeos é silencioso, só que quando entra no nosso corpo, para sair é muito difícil. E então o melhor jeito de não deixar isso acontecer é sempre equilibrar a nossa alimentação para favorecer que a gente tenha nutrientes adequados no nosso consumo diário.